Olá, eu sou Gabriela Michizuki Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão Gaba. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conexão Gaba. Eu sou Gabriela Michizuki, mentora e coach de carreira. e eu sou Andréia Silveira, nutricionista. E para o episódio de hoje, o assunto é um misto de polêmica, diversão e curiosidade, além de informação também. Nós vamos falar de estética íntima, ou melhor, de pepecas. E tentaremos aqui responder as perguntas que toda mulher quer fazer, mas nem sempre tem coragem. Perfeito, daí. Para nos ajudar a responder todas as perguntas, a gente está aqui hoje com a doutora Adriana Lambert. Ela é biomédica, especialista em estética íntima. Adri, seja muito bem-vinda ao Conexão Gaba. Obrigada, meninos. Obrigada pelo Bem-vinda. convite. É um imenso prazer falar sobre estética íntima, né? Hoje é um tabu ainda, né? Falar sobre estética íntima, mas é extremamente necessário. É verdade. Bom, Adri, a gente está super feliz com a tua participação e eu não poderia iniciar sem perguntar qual a principal dúvida ou a principal pergunta que toda mulher tem a respeito de estética íntima. Bom, a mulherada chega no consultório com diversas, né, perguntas, enfim, questionamentos, mas a primeira, a campeã de todas, é se realmente a região íntima, ela envelhece. E a pergunta, né, tem uma resposta não muito agradável. Ela envelhece. Ela envelhece. A gravidade atua. Exatamente. Ela envelhece como qualquer parte do nosso corpo, né? Ela também tem, né, perda de colágeno, de elastina, né? Tanto que os procedimentos da região íntima, eles são comparados como um procedimento da face, né? Realizados semestralmente, anualmente, enfim, são protocolos específicos para cada mulher. Porque cada mulher tem a sua região íntima, né? Ela é única. Esse é um ponto bem importante, porque às vezes dá a impressão de que vai lá, faz um tratamento e resolveu 100% do problema, não precisa mais. Então, existe uma continuidade que é necessária. Existe uma manutenção, porque na verdade o que ocorre? Por que a gente faz o procedimento no nosso rosto, né? Ele é realizado porque ele continua, né, em degradação, enfim, envelhecimento e processo de envelhecimento. Então, tu tem uma manutenção. Não é algo milagroso que realizou e não, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Não, ele deve ser seguido. Mas, Adri, conta um pouquinho pra gente em detalhes, assim, o que de fato vai acontecendo com a vulva conforme nós vamos envelhecendo? Bom, meninas, ela vai perdendo colágeno, ela vai, né, derretendo, como a gente fala. O nosso rosto, ele derrete, perde coxinhos de gordura, né, vai perdendo colágeno, elastina, e a nossa vulva, a mesma coisa. Além de alteração no tecido da região, que é totalmente diferente o tecido da região de outra parte do corpo, então ela envelhece. Ela está em constante atrito devido à calcinha, né, a nossa roupa, então isso acaba mudando a textura, mudando, né, a tonalidade de cor. Então a mulher vem normalmente com uma queixa, né, escurecimento íntimo ou uma flacidez que não tinha, né, algo ali na região que realmente não tinha antes. E de repente surgiu, mas de repente não surgiu. Na verdade aquilo ali é cumulativo, né. Vem com o tempo. A vulva, ela envelhece a partir dos 25 anos, né, ela começa a envelhecer e vai degradando. Então, é normal, né, mas a gente não deve reconhecer isso como normal, digamos. "Ah, não, é normal, mas tem um tratamento para isso". Não precisamos nos conformar, acho que Que bom, exatamente, não precisamos nos conformar com isso. Tem solução, né, e se tu não está contente com isso, busque um atendimento, né, por que não? E, Adri, existe um padrão de envelhecimento que é esperado? Ou teria uma diferença, um envelhecimento mais acelerado? Como que se percebe isso? Depende muito do padrão de vida que essa pessoa leva, né. O que que ocorre? A paciente ela foi gestante, né, teve um excesso de peso durante a vida, né, e emagreceu, né, repentinamente, teve algum atrito na região, né, então tudo isso influencia. Por quê? Porque tem os bons hormonais da nossa vida, infelizmente a mulher tem isso, sofre isso na gestação, né, sofre lá na menopausa. E tudo isso acaba, né, gerando alguma, né, alteração na região íntima, infelizmente, né. Ela é única, então, como nós também somos, né? Exatamente, cada uma tem a sua e cada uma tem a sua necessidade ou não.
né, e tá tudo certo, né. A chave de tudo isso é se realmente aquilo ali tá te incomodando ou não, Com né. certeza. Uma questão que eu ouço bastante, assim, né, entre mulheres a gente compartilha tudo. Nem tudo. Eu acho que esse assunto aí meio que não impera ali nos grupinhos femininos. Mas uma queixa que eu ouço bastante de amigas minhas, assim, é que depois da gestação, elas perceberam uma mudança drástica nessa nessa anatomia, nessa questão mais externa também. Fala um pouquinho pra gente Que dessas acon alterações. que acontece, né, o pós-gestação ele é uma nuvem, né, uma nuvem que paira ali que ninguém sabe o que que acontece, ninguém fala, né, sobre isso, é igual o puerpério, né, da mulher, ninguém fala: "Ai, o que que como é que a mulher se sente pós uma gestação", né. E a estética íntima também não é falada dessa região, né, a estética dessa região não é falada, né, e acontece, ocorre, ela fica totalmente diferente. Hum. "Ah, mas vai voltar ao que era antes?" Ela pode voltar, sim. Uhum. Mas ela pode não retornar ao que era antes. Por quê? Na gestação tem, né, o ganho de peso. Tem o boom hormonal, que é um sobe e desce de hormônio, né, sobe quando a gente, começa a gestar, aí depois dá aquele boom para, né, todo o crescimento do feto, enfim, né, tudo isso e depois nasce também tem outro boom hormonal, a amamentação, enfim, e tudo isso influencia na nossa região É íntima. engraçado, né, porque é um momento de tanto olhar para o bebê, Exato. que nem se toca nesse assunto, né. Não Esse se assunto não é tocado. E eu acho que o resultado final disso também não é sabido, né, porque você não tem como saber o que exatamente vai se tornar a região íntima depois, né, passado o tempo, né, desse E a mulher não pós-gestação. fala com a amiga, disse: "Nossa, minha região íntima tá daquele jeito". Escureceu, É, desmaiou. mas sobre esse depois, Adri, até quanto tempo depois, do parto, deve voltar para uma normalidade? Que Olha, esse é um ponto interessante, porque existe um processo de readaptação. Claro, com certeza, tanto do canal vaginal quanto da parte externa, né, ainda mais se tu teve um parto normal, né, às vezes nem interfere a via de parto, mas, por conta do hormônio, enfim, né, de hormônios, né, que influenciam na região íntima, inclusive o Uhum. escurecimento é Sim. incrível, né, Uhum. como muda essa região, né, mas não é falado. Eu acho que escurecimento e flacidez são as principais queixas, né. Exceção. Nessa fase, sim, nessa fase, porque depois outros têm outras, né, Calma que nós vamos chegar lá. exatamente. Adri, mas eu tenho uma dúvida, assim, como de fato essas alterações podem mexer na nossa função sexual, prazer, qualidade de vida, assim, o que que vai Total, acontecendo? total. As mulheres elas chegam com várias dúvidas, enfim, e várias queixas. Uhum. E a queixa principal é a parte estética. Eu não estou me gostando e, consequentemente, eu escondo a minha região. E o esconder a região, tanto num relacionamento, né, amoroso, enfim, ali, ela acaba se privando, Uhum. né, se privando de uma posição, se privando, né, de realizar, né, alguma coisa ali com seu parceiro ou Eventualmente parceira. até do seu prazer, né? Prazer, completamente, porque, o prazer tá ligado muito com a cabeça, né, Uhum. e se a gente não tá bem com o que a gente vê, automaticamente a gente não se dedica exclusivamente àquilo que a gente tá vivendo ali na hora. E uma coisa é fato, assim, isso está muito ligado à autoestima, né. E a Tudo. autoestima, ela passa, a gente não pode ser hipócrita, ela passa sim pela imagem. Se a gente quer ter o rosto bonito, a gente também quer ter uma pepeca bonita. Exatamente. A gente fala que a Pepeca é o nosso segundo rosto hoje, né. Ou então, né? E hoje em dia é inacreditável a quantidade de mulheres e a faixa etária, ela é muito vasta, assim, ela começa com 18, 19 anos lá, meninas que estão, né, entrando ali na sua vida sexual ativa e estão descontentes com a sua área. E que bacana, isso antigamente não era visto assim, né. E assim como mulheres, seus 70, 75 anos, né, e que estão buscando uma melhora da região íntima e que querem se ver bem, né. Eu acho isso libertador, porque é uma quebra de tabus, né, Completamente. que por muito tempo, ficou como se fosse a sujeira debaixo do tapete, as mulheres eram descontentes, não se falava tanto, não se tinha também tanto acesso a tecnologias e a tratamentos, então isso é libertador para a mulher.
É libertador, libertador. E assim, o que que eu vejo, né, no consultório? As mulheres, elas aguardam os filhos crescerem, né, e daí quando sentem aquela coisa do ninho vazio, né, Uhum. elas começam a se descobrir, né, "O que que eu posso melhorar em mim?". Volta o olhar para elas, né? Exatamente. E daí elas começam a se cuidar, né, e daí restou ela e o esposo em casa muitas vezes. "O que que eu vou fazer? E agora?". A pepeca volta pra evidência. Exato, Não é é esse isso? o ponto, esse é o ponto. Então assim, o que que eu posso melhorar? Eu acho que nesse ponto, assim, é claro que a gente aqui tá brincando com a situação um pouquinho, Sim, mas é hã, muito real, né, eu acho que nesse contexto, né, Gabi, quando os filhos saem de casa, vão formar suas vidas, o casal volta para a evidência, né. E então esse relacionamento, por vezes, ele acaba se perdendo ali no meio do caminho e neste momento é um momento de resgate e eu acho fantástico esse tipo de investimento, porque é um investimento tanto na relação, na pessoa, né, na mulher, mas na relação também. É. E tem a ver com libido também, né, gurias? Total, E total. assim, por mais que a gente: "Ah, não, tá, tu tem que incentivar, né, o teu amor em casa e tal, né", a libido ela vai se perdendo com o tempo. E se tu não investe nela, se tu não tem um constante, né, investimento ali diário, Uhum. ela não segue. Ô, Mas Adri, mas assim, me explica, o que que pode, acontecer com os lábios vaginais, assim, nesse processo de envelhecimento, assim? Porque eu acho que também, assim, a gente falou aqui, cada pepeca é única, né, cada mulher é única, vai depender, né, de tudo que ela vivenciou. A gente falou sobre flacidez, mas assim, a mulher vai olhar e ela vai perceber de fato o quê, né? bom, tem a genética envolvida, né, cada Tá. uma nasce com a sua, né. A mãe pode ter a questão de pequenos lábios, né, com hipertrofia, um pouco maiores, enfim, e a filha pode herdar ou não, e tá tudo certo. O fato é que se aquilo ali te incomoda ou não, né. "Ah, e a minha mãe tem uma flacidez acentuada na região dos grandes lábios", né, Hum. eu posso vir a ter. Uhum. Né, então tem como prevenir isso também, né. Tem a questão de escurecimento da região. Uhum. Escurecimento pode ser, por meio de uma doença, né, diabetes, quem tem diabetes tem um escurecimento na região, né. Então atrito constante também tem um escurecimento, tipo de depilação também tem, né, acaba levando a tudo isso. Então assim, é uma gama gigante de procedimentos na área que a gente nem imagina, né. Tem a parte de lubrificação. Hoje eu tenho um equipamento no consultório que ele trata desde a parte, né, dos pequenos lábios, trata grandes lábios, flacidez de grandes lábios, introito vaginal, né, exposto, né, que muitas vezes a paciente chega lá e não sabe nem o que está acontecendo. "Ah, tenho, né, infecção de recorrência, o que está acontecendo comigo? Não tinha isso antes. O que está acontecendo?". Então, ela tem a abertura do canal vaginal mais exposto, e isso propicia, né, uma proliferação maior de infecções, enfim, e ela nem sabe disso. Acho que, assim, pra ver se eu tô entendendo o que você tá me dizendo, acho que, hã, no final do dia é ter essa capacidade de olhar pra si mesma, identificar o que que te incomoda, porque Que te incomoda. porque na prática, assim, né, pode ser que tá de um jeito, que mudou ao longo do tempo, mas que aquilo ali não me causa nada. Bem, Tá tudo bem, exato. então, tipo assim, não adianta todo mundo agora sair correndo, gente, para o consultório da Adri. Não é por aí, né, primeiro se olha no espelho, né. Tu sabe que a gente estava conversando um pouquinho, a Adri me disse assim: "A primeira coisa que eu faço com a minha paciente é entregar um espelho pra ela", eu digo: "Meu Deus, então vou me olhar em casa primeiro". Vou me olhar em ca olha em casa, mulher, pergunta para o marido, né, pode ser uma boa forma de aquecer ali, né, o casal, e até de quem sabe conseguir um investimento por parte do marido nessa região, não é? A Gabriela tá cheia de más intenções hoje. Então, olha, Gabriela, mas Adri, deixa eu aproveitar o gancho, tu comentou ali de ressecamento vaginal e eu recebo muito em consultório mulheres na fase de climatério e menopausa com esta queixa, né. E a gente sabe que sim, é por conta dessa fase, dessa queda estrogênica, né, um dos sintomas muito presentes, mas fala um pouquinho do que é possível fazer então como, tratamento coadjuvante, né, além de cuidar da alimentação, fazer a terapia hormonal, mas assim, do ponto de vista da estética íntima, o que é possível fazer? A gente começa com ingestão de água, né. Fundamental, né, gurias, fundamental para qualquer procedimento. A água é fundamental, principalmente pra lubrificação íntima, né, mas a gente tem dermos cosméticos, né, para aplicar na região, né, óvulos, né.
o próprio óleo de coco. Eu ensino para meus pacientes como utilizar o óleo de coco. Ah, mas eu vou usar, como é que eu vou usar esse óleo de coco? Não, gente, tem, né, várias maneiras de utilizar o óleo de coco que te favoreça, né? Ah, não, não quero investir em óvulos, enfim, né, vaginais ali para lubrificação, enfim. Use o óleo de coco extra virgem, né? Eu sempre indico para elas qual e Sim, o óleo como de coco ele tem propriedades antifúngicas que são sensacionais. fantásticas. Hoje eu utilizo ali na parte de tratamento de candidíase e de repetição também, o óleo de coco é fantástico para isso, né. Então, assim, uma hidratação da região é fundamental, né. Óbvio, não é um hidratante que tu vai encontrar em farmácias, né, na esquina. Infelizmente não é isso ainda, né. Então elas são formuladas de acordo com a tua necessidade, né. Tudo isso varia, né, vai variando dependendo realmente da paciente, do tipo de, lubrificação que ela necessita, se tem muito, se tem, né, fissuras na área, que muitas vezes a falta de lubrificação também ocasiona fissuras na área. E às vezes a paciente chega com isso e sequer liga o fato de ter um ressecamento íntimo. Aí diz: "Tá me acontecendo isso, não sei o que aconteceu, tô com uma dermatite", enfim, não é o que eu trato, né, mas elas vêm com uma queixa e de repente deriva outra queixa e eu digo: "Não, espera aí, né, vamos aos poucos, vamos olhar com calma, né, avaliar realmente o que tu tá sentindo, né, qual é a tua queixa realmente", porque elas chegam com uma queixa principal e essa queixa principal ela deriva muito, Uhum. né, porque elas acabam vendo que aquilo ali não é só aquilo ali, tem outras, né, ligadas. Sai então de uma queixa de estética pra uma questão funcional. Perfeito. Exatamente, exatamente. Então, aquilo ali acaba: "Ah, mas eu tenho dor durante a relação, né, digamos durante a penetração". Uhum. "Ah, mas tu já percebeu se a tua região não está ressecada, enfim, tu usa algum lubrificante?". E assim, gurias, lubrificante não é feio utilizar. Se vai te ajudar, utilize, né. A gente tem recursos para isso. Não vai ficar com dor, por favor, né. E assim: "Ah, não, eu quero prevenir". Óleo de coco, né, uns óvulos, né, um hidratante na região, tem como prevenir. Não é falado, né, gurias, nem Pois é. muitas vezes por ginecologistas, né, a gente vai no gineco, enfim, e às vezes nem é comentado, porque: "Ah, não, deixa de lado", né. Uhum. Mas acredito que isso vai ser cada vez mais falado, mais incentivado, porque a mídia mostra isso, né. E porque é necessário, né? É Uhum. necessário. Isso. Isso é Muito questão de saúde, né? Exatamente. E tá deixando de ser um tabu, né. Que coisa boa. Que bom. Ô, Adri, a gente falou de várias coisas aqui, né, assim, do escurecimento, da flacidez, agora falamos um pouco do ressecamento na menopausa, acho que são todas pautas ultra importantes, assim, mas quais seriam, assim, os tratamentos mesmo para um pouco de tudo que tu falou, assim, né. Acho que, de novo, a gente já entendeu, né, que vai depender da queixa, né, se é uma questão funcional ou só estética, enfim, mas assim, que tem de mais moderno aí acontecendo Eu hoje? acho que, Adri, tu podia trazer até para quem nunca teve acesso a esse tipo de informação, assim, quais são os principais tratamentos para as principais queixas, né? Boa. Consultório express. Isso! Não, gurias, tudo é avaliado, Sim. né, então brincadeira. Mas assim, o que que ocorre, tá, hoje eu trabalho na clínica com vários, equipamentos, né, e o meu queridinho é o ultrassom, né, porque ele devolve o tônus da região, tanto da parte, né, de flacidez da região, ele devolve, sem um tratamento que requer um cuidado, digamos que mais próximo, digamos. Ah, um bioestimulador de colágeno, tu vai ter que repetir ele anualmente, né, é um investimento alto, enfim, vai ter que repetir anualmente. Um preenchimento da região, também a mesma coisa. Mas o que que eu gosto de fazer no consultório? Tratar aquele tecido, não só preencher, porque hoje em dia a gente consegue fazer tudo que a gente faz no rosto, faz na região íntima, então preenchimento, bioestimulador, né, toda essa parte aí é realizada na região íntima. Mas às vezes a paciente diz: "Ah, eu quero fazer um preenchimento". Tá, mas antes a gente vai avaliar, ver como é que tá o teu tecido da região. Ele tá desvitalizado? Ele tá um preenchimento, muitas vezes, ele não é só o que ela necessita. Ela precisa de uma estimuladora, precisa de uma tração na região para devolver vida para aquele tecido. Não adianta a gente preencher algo que é como se fosse um balão murcho, a gente fala, né. Então, tu não vai devolver vida para um tecido, né. E daqui um ano ela tá retornando com uma flacidez, igual ou maior.
né, porque teve ação do tempo ainda. Então Perfeito. ela vai ficar triste, porque ela vai ver: "Não resolveu nada", Uhum. né. Então eu prefiro tratar a região, né, e ela fazer uma manutenção, enfim, do que realizar, digamos, um preenchimento e daqui um ano tá batendo na minha porta de novo: "Ah, não adiantou nada, não resolveu nada", né. Então, dá para realizar procedimentos na região de grandes lábios, né, quanto à flacidez, quanto à parte de escurecimento, virilha, perianal, tudo isso é tratado, né. Pequenos lábios, hoje eu faço o procedimento de pequenos lábios no consultório não cirúrgico, né, que é um procedimento extremamente rápido, a recuperação é muito mais rápida do que um procedimento cirúrgico, óbvio, né, se necessário é indicado ginecologistas para realizar procedimento cirúrgico, porque não são todos os casos, né, dependendo do grau de hipertrofia, só o cirúrgico resolve, né. Então, às vezes, se tu tem um grau de hipertrofia pequeno, o procedimento dentro do consultório é bem tranquilo, é rápido, não tem necessidade de tu realizar um procedimento cirúrgico, né. Então, tem tudo isso, né. Tem a parte de estímulo de colágeno, de, introito vaginal, da abertura ali do canal também, né. Tem o queridinho do consultório, gurias, que é maravilhoso, que é a parte de libido, que proporciona, né, uma maior sensibilidade para a região íntima. Ah, tá perdendo, né, tá vendo que tá perdendo um pouco de sensibilidade na região, não tá conseguindo se estimular, enfim. A gente tem uma ponteira lá no consultório que faz o estímulo clitoriano ali, né, e que melhora a sensibilidade. Por quê? A região íntima, ela é muito irrigada, né, e é muito, digamos, tem muitas terminações nervosas, e a gente estimulando isso dá um up, né. Ai, que legal. Então Ô, Adri, uma outra curiosidade, fez o procedimento, depois de quanto tempo pode ter relação sexual? Sai Duração correndo do consultório, depende do procedimento. vai usar o preço. Esse pra libido é ótimo, porque a paciente já faz não tem nenhuma contraindicação, é muito tranquilo de realizar, não dói. Não dói, gurias, não dói. Que é a maior pergunta das pacientes lá: "Ah, mas o procedimento dói?". Não, não dói, esse não dói, é fantástico. E assim, eu sempre digo: "Procura fazer no dia que tá". Vai ficar com baixa libido, né? Exatamente. Então assim, eu digo que é subir pelas paredes quando realiza esse procedimento, né. Então assim, tá pronta para o uso, digamos, né. Então, mas tem outros procedimentos que não, que requerem um pouco de repouso, enfim, né. O próprio procedimento de redução de pequenos lábios ali vaginais, ele é, um prazo de 30 dias sem relação, sem exercício físico, né. Então tem todo um preparo. Mas óbvio, uma queixa, né, bem diferente, né. É uma hipertrofia de pequenos lábios, é um crescimento ali da região, né, um pouquinho maior, enfim, então requer um pouco de mais de cuidado. É um procedimento como qualquer outro que requer cuidado. Agora um procedimento, né, de bioestimulador de colágeno, tem ali seu, né, sua preparação, enfim, o seu pós que tem que cuidar um pouquinho. Mas, procedimento de ultrassom na região, realiza o procedimento, é indolor. Tá liberada. Liberada, vida que segue, é muito tranquilo, né. Clareamento íntimo depende do tipo de mancha, tudo é avaliado, né, e o protocolo também ele é muito diverso, né. Pode ser realizado com laser, né, de clareamento, pode ser intercalado com peelings de clareamento, peelings em consultório, peelings realizados em casa, então tudo isso é analisado, vai depender da mancha. Uma dúvida que eu acho que a gente não falou aqui, mas vou me arriscar, tá, Adri? Já vi muitas mulheres inferirem, assim, o capô de Fusca. Dá pra baixar o capô do Fusca? A Dê vai me matar hoje. A gente tenta manter o nível nesse podcast, mas a Gabriela insiste em baixar. Mas a gente tem que falar de tudo, né, amiga? A gente falou de algumas coisas, mas eu acho que, assim, tem muitas mulheres que tá tudo bem com a sua pepeca lá, mas tá com uma gordurinha ali que se sobressai. Vamos aumentar o nível então. É. O Monte Pubiano. Monte Pubiano, meu não Entendo, Gabriela? Mas eu não sabia, né, amiga? Eu também posso não saber de tudo. Sim, Gabi, dá para reduzir sim, né, ali no consultório eu utilizo ultrassom para reduzir, né, o Monte Pubiano, né. Pode ir, Adri, fique à vontade. Capuz de Fusca, né. Mas assim, o capuz de Fusca ultimamente tá em moda, né, não sei se vocês viram, né, que aparentemente as mulheres andam mostrando seu capuz de Fusca. Não acredito, assim, na academia. Então quem tem hoje tá grande. Tô fazendo preenchimento, né? Olha, é verdade.
Elas querem em evidência. Meu É, Deus, sim. gente, não é o que não haja, né? Uns querem tirar, outros querem botar, mas é a mesma coisa, né? É o que eu sempre gosto, digo, né? o que importa é ser feliz. É isso aí, pontos. A gente respeita todos os gostos, cada um seja feliz como quer. Tá, eu vou ir pro lado aqui mais sério, mas assim, que é polêmico também, tá? Tu já teve que educar uma paciente, ela chegou lá com aquela assim, eu quero uma pepeca de assim, assado, não sei o que, não, mas assim, tu olha e tipo, não vai dar, assim, e aí ela tá baseada ali no que ela viu em pornografia ou, né, nas redes sociais, não, porque não passa, eu acho, né, esse tipo de conteúdo. Não passa. Enfim, assim, né, nas redes propícias para esse tipo de Sempre, toda semana, né, da paciente chegar assim: "Ó, eu quero assim, doutora, tem como ficar assim?" Eu achei que só acontecia com a dermatologista, esse tipo de coisa. e olha, e é engraçado, né, porque, assim, a cirurgiã plástica fala a mesma coisa, né, a dentista fala uma coisa, todo mundo, né, mas que as por que as mulheres não têm um olhar para elas, não é mesmo? É, o que que ocorre, né, a mídia hoje divulga que a região íntima perfeita, ela é rosadinha, ela é com os grandes lábios, né, que, cobrem os pequenos lábios, tudo isso, né, bonitinha, sem mancha, mas essa não é a realidade, né, gurias. Ela não é a realidade, né. Então, assim, elas buscam isso, uma perfeição que muitas vezes a anatomia delas não permitem, Uhum. né, porque às vezes a região íntima Já dela perdeu o paciente por causa disso? claro, Boa, claro. mulher boa essa. Claro, porque o que ocorre? Elas buscam algo e eu não vou conseguir entregar. E o que que vai acontecer? "Ah, não, a doutora Adriana não realizou o procedimento de acordo com aquilo que ela me falou que ela iria fazer". Não, não, Tu já né. tu já faz um alinhamento ali, Adri, de Faço expectativas. sempre um alinhamento de expectativa, o que que pode, o que que não pode, né. O famoso espelhinho é dado para todas as minhas pacientes de um dia da avaliação, imitando a história lá, meio espelhinho da verdade, né. A curiosidade maior é como que é o atendimento dentro do consultório, né, mas é como qualquer outra consulta, é um bate-papo, né, minhas consultas, normalmente elas demoram 1 hora, e é Hum. falado de tudo, desde a parte, né, de saúde até a queixa do marido, né, que muitas vezes elas chegam com queixas, né. Ah não, às vezes nem é elas, às vezes é o esposo que falou alguma coisa, né, ali na hora e tal, e elas ficaram com aquilo, né, matutando, sabe. "Nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo", e muitas vezes não é, né, e elas estão vendo algo que não existe, Uhum. né. Então, o que que é legal, né, tratar uma queixa real. Muitas das pacientes chegam lá com uma queixa que não é real. "Ah não, eu tô com não, tu não tem flacidez, tu não tem isso, tá tudo certo". Não, mas eu tenho". Né, eu quero reduzir isso, eu quero que fiquem os meus grandes lábios ali fechadinhos, né, que cubram o meu capuz clitoriano, o meu clitóris, que fique tudo, né, escondidinho. Às vezes não é, às vezes ela é externa, a região íntima ela é externalizada, então não tem como fazer alguma mágica. Eu digo que no procedimento íntimo, ele não existe mágica, assim como no procedimento corporal não existe mágica, né, vai depender do teu fototipo. Né, do teu protótipo da tua genética, Uhum. né, tipo, biotipo. Perfeito. Bom, ficaríamos aqui conversando por horas, porque o assunto rende, vocês já viram, mas infelizmente a gente tem que encerrar. E eu não posso encerrar o episódio sem fazer um agradecimento super especial aos nossos apoiadores. A Mari Araújo, responsável pelos nossos looks, e também Zé Café e Chocolates Miró, que estão presenteando os nossos convidados. E Adri, para encerrar, conta então para as nossas mulheres que se empolgaram aqui com a nossa conversa, aonde elas podem te encontrar. Bom, nas redes sociais, doutora Adriana Lambert, né, e o nosso consultório fica localizado ali na Eudoro Berlink, no bairro Auxiliadora, aqui em Porto Alegre mesmo. Ai, coisa boa. Espero todas vocês lá. Excelente. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco. E para a mulherada aí de casa, não deixem de nos seguir nas redes sociais, @Conexão Gaba. Compartilhem esse episódio e nos deixem saber o que vocês acharam. É isso aí, compartilhem, deem o seu like, que isso para a gente é super importante, para que não só esse episódio, como outros episódios cheguem até vocês e para mais pessoas. Muito obrigada, beijo grande e até a próxima. Beijo.